E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês. Hoje, o assunto da aula, vou compartilhar com vocês, é sobre ordenação de vetores. Tá? Eu tenho um conjunto de dados, um array que tem aqui alguns valores e em um determinado momento preciso que esses valores estejam ordenados. Então vamos estudar uma técnica chamada Bubble Sort. Tá? Ela tem esse nome pois gradualmente aí os valores eles sobem como uma bolha no topo do array, tá? Então por isso esse nome é aplicado aqui nessa técnica, tá bom? Neste livro que estamos utilizando como base, C# como programar sexta edição, ele tem essa base, é um exemplo. Eu vou fazer aqui aos poucos e vamos estudando essa técnica que é bem interessante, tá bom? Então tem aqui um exemplo no próprio livro que vamos estar estudando hoje. Muito bem. Aqui no nosso editor, para agilizar já o processo, já criei aqui um vetor, onde eu tenho simplesmente um for que está exibindo esses valores que eu tenho nesse vetor, ok? Então se a gente executar ele aqui, esse programa, ele simplesmente está mostrando aqui a sequência 2, 6, 4, 8 e assim sucessivamente, são 10 valores. E podemos observar que eu tenho alguns valores que estão fora da ordem, como 2, logo na sequência vem o 6, mas o correto seria o número 4, depois o 6, e assim sucessivamente a gente tem aqui algumas trocas desses valores, tá bom? Muito bem. O que a gente pode fazer aqui, aplicando nessa técnica, tá? É uma sequência bem interessante que ela aplica. Aqui no livro ele tem mais detalhes, mas para a gente poder analisar essas informações, a primeira coisa que vamos fazer é criar um for, tá? Então, vamos criar aqui um for int e o nome para essa variável que eu vou criar aqui nesse for, vou chamar como pass igual a 1, tá bom? E depois pass percorrendo até a quantidade, o tamanho do vetor. O vetor tem um tamanho 10. Aqui não estou aplicando nenhuma função para pegar o tamanho do vetor, mas vocês podem aplicar para poder facilitar aqui no exemplo. Pass mais. Lembrando que aqui é um nome para uma variável interna para a nossa estrutura. Muito bem. Depois de fazer isso, de criar esse for, onde eu vou percorrer todo o meu vetor, que eu tenho de 10 posições, a técnica ela funciona da seguinte forma. Ela tem simplesmente um segundo for, que ele percorre também a mesma quantidade que eu tenho do vetor. Tá? E nesse for, ele faz simplesmente uma comparação do que eu tenho da posição de um valor que eu tenho da posição do vetor com a outra posição. Se caso a determinada posição for maior do que a próxima posição, simplesmente é feita uma troca dessas informações, tá? Nessa estrutura de decisão que a gente tem aqui, o if. Tá? Então, o valor que eu tenho do AI, ele passa para o valor de AI mais 1, e assim o do AI mais 1 passa a ser o valor que eu tenho do AI. Aqui foi criada uma variável temporária para guardar essa informação. Vamos entender um pouquinho mais isso daqui? Só para você entender, imagine que nesse caso o 6 ele é maior do que 4. Eu quero criar aqui uma ordenação. Tá? O que a técnica vai fazer? Ele simplesmente vai pegar esse valor que eu tenho do número 6 e vai passar para o lugar onde eu tenho 4 e depois a posição que eu tenho do 6 ele passa o valor que eu tenho do 4. Então ele faz uma troca, tá? E isso ele faz uma comparação aqui com todos, tá? Então vamos aos poucos fazendo isso daqui. Vamos criar um segundo for agora. Nesse for vou criar uma sequência aqui, começando já com i, uma variável i menor do que 10 também. Você pode criar uma variável com um valor de 10, para não ter que ficar adicionando todas as vezes, mas aqui estou fazendo esse exemplo para não complicar. Muito bem. E aqui temos agora
essa sequência, tá? Vamos fazer aqui a comparação, assim como está no livro, apresentando esse exemplo, bem interessante. Se, qual é o vetor que eu tenho? Num, correto? Então, num, posição I, eu vou estar utilizando aqui, tá bom? Igual, melhor, se num I é maior do que num posição, deixando aqui, I mais 1. Beleza? Se isso acontecer, bem bacana aqui, eu preciso criar uma variável temporária, eu vou chamar ela como temp, tá bom? Temp, ponto e vírgula. Agora sim, caso a posição de num i, lembrando que o i, ele é o valor que ele vai ter aqui referente ao andamento do for, na estrutura de repetição, tá? Se aqui se encontra na posição 0, o i mais 1 vai ser na posição 1, tá? Se o i é igual a 1, na sequência, 1 mais 1 acaba sendo 2. Então, 1 comparando a posição 1 com a posição 2 do meu vetor, do meu array aqui, tá bom? Se isso acontecer, então, variável temp, a gente guarda essa informação do num posição, depois meu teclado deu problema, num posição i, perfeito. Por que a gente faz isso? Porque simplesmente nesse momento a posição i que a gente tem aqui vai ser substituída pelo valor que a gente tem menor, que é o num mais i. Bom, daqui a pouquinho vamos debugar aqui para também analisar a situação. E por último, o num mais i, ele também vai receber o valor. Então, o que simplesmente está acontecendo nesse if é uma troca, tá? Uma troca aqui dos dados, recebendo o valor. Caso ele seja maior do que num i mais 1, vai ser feita uma troca, né, desses valores das posições, tá bom? Então, muito bem, essa daqui é a estrutura base apresentada aqui no livro, tá bom? Está sendo feita essa troca. Esse é o ponto principal aqui que a gente tem no exemplo. Vamos executar? Se a gente executar aqui, vai funcionar? Vamos só fazer um teste. Funcionou, mas não mostrou aqui o resultado. Por quê? Falta colocar o resultado agora para exibir, né? Vamos adicionar aqui, então, o mesmo print que temos aqui no início, a gente pode acrescentar depois, posteriormente, tá? Para ser executado. Epa, que foi. Vou fazer a seguinte coisa, eu vou acrescentar também um print para descrever aqui, ó, depois da ordenação, beleza? Depois da ordenação, que esse processo que foi feito aqui é uma ordenação do vetor, beleza? Depois da ordenação, vamos visualizar agora, executando, perfeito. Então, nessa ordenação, acabou cortando aqui um número, ficou 2, 0, esse 0 por quê? Vamos verificar aqui na técnica. Aqui na técnica ele pega sempre o tamanho menos 1. Então vamos também fazer esse mesmo processo. Aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Menos 1. Opa, agora vai. Olha assim. Vamos executar. Agora foi. 2, 4, 6, 8, 10, tá? 12. E aí ele seguiu na sequência, né? 37. 37 estava no último aqui, ó, anteriormente. Ele veio depois do 12. Então ele fez aqui simplesmente uma ordenação do nosso vetor, o nosso array, tá bom?
Para poder ficar um pouquinho mais claro, é sempre recomendado fazer o quê? Um debug. Lembra do debug? Debug salva vidas, né? Muito bem, então você pode clicar nessa opção de debug. Vamos aqui fazer um debug para visualizar corretamente cada ponto. Isso ajuda bastante quando você está estudando, a desenvolver e encontrar problemas, tá? Muito bem. Então temos aqui num i e num i mais 1, né? O i ele tem aqui disponível que está no valor 0, tá? Como essa posição aqui, a gente pode visualizar a estrutura. Então ele está comparando aqui 2 com 6, certo? Num i melhor, está sendo o valor 2, tá, gente? Só lembrando aqui, ó. E o num i mais 1 é o valor 6. O valor 2 é maior do que 6? Você acha que é maior? Vamos verificar aqui na estrutura. Se ele pular, não é. Muito bem, não é. 2 não é maior do que 6, certo? Agora, vamos avançar. Vamos voltar aqui na estrutura de repetição. Voltou na estrutura, ele vai verificar. O i agora passa a ser 1, certo? Na nossa estrutura. E o valor que eu tenho, i mais 1, acaba sendo 2. Então, 6 é maior do que 4? O que você acha aí? 6 é maior do que 4? Se você disse sim, a estrutura de condição detectou que é verdade. Então, o valor que eu tenho no 6, certo? Ele vai passar agora para a minha variável temp. Vamos verificar aqui. Observe que foi criada agora a minha variável temp, que está com o valor de 6. Tá? E simplesmente o valor que eu tenho do 4 vai passar para a posição anterior. Tá? Então vai ser feita uma troca nesse momento aqui. Vamos lá, vamos verificar como é que vai ficar. Num i mais é igual, né? Vai receber aqui num i mais 1. Vamos verificar como é que está nesse momento. Então a gente consegue acompanhar aqui em tempo real o que está acontecendo, o que está ocorrendo aqui nessa alteração. Tá? Então, avançando, o que precisa ser feito agora é o num2, né? A posição 2 aqui do meu vetor. Ele recebeu o número que estava na variável temp. Cadê a variável temp? Está aqui no final, que é o 6, né? Então é isso que está acontecendo. Vamos visualizar agora se houve a troca. Olha que bacana. Então 2, 4. E assim, gente, ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo essa verificação em todas as posições até ordenar por completo, tá, o nosso vetor, tá, o nosso array aqui. Muito bem. Então ele vai seguindo essa sequência, fazendo essa ordenação, essa lógica, tá? Então no momento de estudo, faça o debug, verifique, identifique aqui os pontos dessa técnica tão interessante aplicadas nas funções que a gente acaba utilizando no dia a dia, mas lembrando que nessa disciplina estamos entendendo como aplicar a lógica, como é a lógica feita nessas funções e como essa técnica é aplicada, tá bom? Então aqui, esse daqui foi um exemplo, tá? Como estamos fazendo a lista aplicando funções, a atividade que eu vou deixar aqui para vocês, o desafio, né? Sempre tem um desafio para ser feito, o cliente sempre está pedindo aí algumas atividades a mais, então eu vou pedir para vocês estarem criando uma função, tá? Que receba esse vetor, beleza? Vai receber o vetor, você vai enviar essa função, esse vetor para a função, e a função ela tem o objetivo da função é ordenar esse vetor, tá bom? Ordenar e depois retornar isso para o código que foi acionado, que chamou essa função, beleza? Então, gente, essa daqui é a atividade para a gente poder estar desenvolvendo a aula de hoje, em especial. Qualquer dúvida, está aqui no código também uma descrição com um pouquinho mais de detalhes, tá? Comparando os elementos, aqui tem uma descrição bem bacana no livro.
apresentando aqui o exemplo, tá? Dessa técnica. E na próxima aula também eu posso ajudar vocês aí sem nenhum problema. Beleza, gente? Então um abraço. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem sem nenhum problema. E essa técnica é muito bacana e vamos utilizar bastante nas próximas aulas. Beleza? Abraço, gente. Fique com Deus. E até a próxima.